Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Aprendendo e Compartilhando. Hoje eu resolvi fazer um vídeo para mostrar sobre uma questão que está dando problema sobre a categoria e subcategoria. As pessoas que estão fazendo o vídeo do fluxo de caixa estão com um problema que geralmente não consegue fazer funcionar a categoria e a subcategoria. Então vamos ver por que isso não está funcionando. Vamos ver os detalhes. Eu tenho aqui uma relação que eu já fiz de vendas, por exemplo. Uma categoria de vendas. Vendas, então, nessa categoria de venda, vende alimento, perfumaria, limpeza, utensílio, eletroeletrônicos. Então, eu vou fazer dela uma tabela. Venho aqui em inserir, clico em tabela. Já vem marcado às vezes não vem. Se não tiver marcado aqui, você deve marcar. Minha tabela tem cabeçalho, deve marcar e ela se adapta aí. Quando faz isso, aparece aqui a guia design e aqui aparece mais possibilidade de formatação de tabela. Se você não quiser uma dessas, você pode estabelecer uma novo estilo clicando aqui e você vai personalizar a sua tabela de acordo com o que você quiser. Também toda vez ela fica aqui azul, porque você pode escolher o padrão que ela quer. No caso ela está sendo com o padrão S. Você clica com o botão direito e vem aqui definir como padrão. Escolher qualquer uma. Então toda vez que você fizer uma tabela, ela vai pegar aquele padrão que você escolheu. É isso. A tabela também, quando você seleciona ela, ela aparece aqui na guia design o nome. No caso, a primeira tabela se chama tabela 1, a segunda tabela 2 e assim por diante. Se você quiser organizar o seu sistema que você está trabalhando, desenvolvendo, é interessante você dar um nome para essas tabelas. Mas se não, não tem problema, porque quando você vier aqui e selecionar a tabela, ela vai mostrar qual é a tabela. Tá? Ela vai criar números aqui, tabela 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Depois vai dobrando esses valores. Fica um bocado de número aí nessas tabelas, mas não tem problema não, tá? Porque essas tabelas você não usa ela na validação. Ele não aceita o nome de tabela. Ele aceita na validação o nome que a gente vai dar aqui agora. Então eu quero validar. Para validar eu preciso dar um nome, porque aqui só aparece tabela. Então ele não vai validar aqui. Mesmo que eu queira validar aqui, vier dados, validação de dados e procurar uma lista, se eu clicar aqui e dar um F3, dá uma mensagem, dá só um som, porque não existe nada para vir ali no F3. Não tem nome. Então agora eu vou selecionar somente essa parte aqui dos nomes, não preciso o título. Observe que aqui aparece tabela 1. Onde aparece tabela 1, se eu tivesse dado um nome para ela, aparecia o nome da tabela. Eu faria a mesma coisa, selecionava e agora eu vou dar um nome. Pode ser qualquer nome, mas no caso aqui eu estou falando de vendas, então eu vou dar o nome vendas. Vendas. Dá um Enter. Pronto, ele volta a ser tabela 1. Ele não mostra aqui esse nome. Tá? A preferência dele é sempre a tabela. Então, mas aqui já aparece o nome vendas. Se eu selecionar, ele mostra que é isso aqui. Agora eu já posso validar esse nome dessas categorias aqui. Então vai ser validação, lista. Eu já sei que o nome é vendas, então posso escrever igual, colocar aqui vendas. Tá? Ou então eu posso apertar o F3 que vai aparecer o nome vendas também. Seleciono que é a mesma coisa. No caso aqui não, porque vai dobrar, né? Ou um ou outro. Então você pode digitar, se você souber o nome, e dar um OK. Já apareceu aqui o sinalzinho, significa que já está aparecendo ali aqueles nomes, né, que a gente escreveu, cada um deles. Bom, mas a subcategoria então. Então, para cada nome dessa categoria que eu estabeleci aqui, eu vou criar uma outra tabela com esses mesmos nomes, para que ele funcione. Quando eu selecionar alimento, ele vai buscar a tabela alimentos. Está faltando a tabela alimentos que eu não tenho. Então aqui eu já deixei pronto, vou só mostrar aqui. Aqui, então alimentos.
Coloquei amidos, feijões, carne, verduras, frutas e doces. Então, isso aqui é a tabela alimentos. Vou colocar em tabela de novo, inserir, tabela, fica marcado aqui já, ok? Pronto. Então, para validar ela aqui, eu tenho que dar um nome, porque ela não existe ainda. É apenas uma tabela, mas o nome alimentos não está ainda existindo. Se eu vier aqui, ó, só tem vendas. Tem duas tabelas, mas não tem a tabela, não tem o grupo alimentos. Então agora eu vou selecionar esses nomes aqui e vou chamar eles de, essa tabela 2, de alimentos. Se eu tiver dúvida com relação ao nome, eu venho aqui e faço uma cópia aqui, ó. Seleciono alimentos, dou um Ctrl C, aí venho aqui, seleciono os nomes, clico aqui dentro e dou um Ctrl V. Pronto, eu tenho certeza que o nome está certinho. Então esse grupo aqui se chama alimentos, que é o mesmo nome dessa categoria aqui. Então o erro que está dando algumas vezes é porque esse nome aqui não está batendo com esse. Por algum motivo, então dá um erro que a pessoa não sabe. Se você deixar um espaço, por exemplo, aqui tem alimento, se eu deixar um espaço no final do nome, que muita gente comete esse erro, então não vai funcionar. Realmente não vai, porque é nome diferente. O Excel considera espaço, acento, qualquer coisa. Então agora eu vou validar aqui. Como é que eu vou validar ele aqui? Bom, eu tenho que deixar, para dar certo, para não dar nenhuma mensagem de erro, na hora que eu for validar a subcategoria, eu tenho que deixar alguma coisa escrito aqui na categoria, senão ele vai dar um erro. Então eu vou deixar selecionado aqui alimentos e poderia ser qualquer um, tá? Não importa se seja alimentos, mas tem que estar um selecionado aqui na categoria, para que ele encontre relação. Então seleciono alguma coisa aqui e deixo o cursor aqui na subcategoria. Vou aqui em dados, validação de dados, e aqui vou na lista de novo. Em vez de procurar alimentos, se eu der um F3, está aqui o alimentos, em vez de eu clicar nele, eu não vou clicar em alimentos. Aqui é uma fórmula, que é igual a indireto. Indireto. Ou seja, o valor que vai vir aqui vai ser dependente do que está aqui em cima. Por isso que se chama indireto. Não é diretamente dele, é indiretamente. Então eu clico aqui para ver se dá certo. Ele não está deixando escrever. Quando eu cliquei nele aqui, o que aconteceu? Ele sumiu com a fórmula indireta. Então eu vou clicar aqui novamente. Vou digitar a forma indireto, abrir um parêntese e fechar o parêntese depois da célula. E dar um OK. E aí já apareceu o sinal aqui. E os alimentos estão aparecendo aí todos. Então, toda vez que você criar uma categoria, você tem que criar também a tabela dessa categoria com esse mesmo nome da categoria. Se a categoria se chama alimento, a tabela tem que se chamar também alimentos. Senão não vai funcionar. Se eu selecionar agora outra categoria aqui, por perfumaria, e vir aqui, não aparece nada. Por quê? Porque eu não tenho ainda a tabela categoria. Aliás, a tabela perfumaria. Para isso eu tenho que criar essa tabela. Eu já deixei aqui, pronto. Vou só mostrar. Então tá aí a tabela. E qual é a diferença? Alguém perguntar, por que eu tenho que inserir tabela toda vez? Bom, então vamos ver isso. Eu posso colocar isso aqui direto, sem ser na tabela, apenas selecionar o nome aqui e chamar ele de perfumaria? Posso. Vamos ver aqui. Ó. Perfumaria. Por que chamando de perfumaria? Porque essa categoria aqui se chama perfumaria. Então eu preciso da tabela chamada perfumaria. Perfumaria. Dou um Enter. E agora ele já vai estar funcionando aqui. Ó. Perfumes, sabonetes, óleos, cremes. Mas qual é a diferença? A diferença é o seguinte. Nessa tabela aqui, ó, aqui eu tenho doces.
alimentos. Vamos ver aqui, eu vou colocar mais um alimento aqui. Então clico aqui em doce, dou um tab, ele cria mais uma linha da tabela. E aí eu vou colocar, por exemplo, ovos. Pronto. Vamos ver o que acontece. Eu vou aqui em alimentos e vejo aqui se tem ovos. Tem ovos agora. Já pegou ovos automaticamente, só eu acrescentando ele aqui. Agora vamos ver com a perfumaria. Tem cremes. Deixa eu colocar aqui um outro nome. Desodorante, por exemplo. O que vai acontecer agora? Eu vou aqui em perfumaria e vou procurar desodorante, eu não encontro. Tá? Então essa é a diferença entre a tabela e não usar a tabela. A tabela é para deixar mais prático. Eu posso ir acrescentando na tabela e automaticamente ele vai aparecendo também aqui na subcategoria ou na categoria onde eu quiser aumentar. Eu posso aumentar mais uma categoria e criar uma tabela dessa categoria. E ele vai aparecer aqui tranquilamente. Posso aumentar o tanto que quiser. Então por isso é que a gente precisa sempre estabelecer a tabela. Tem uma maneira de fazer isso sem ser tabela? Tem. Você usa uma função, duas funções, chamada de desloc e conte-valores. Se juntar essas duas funções e montar uma terceira função, né, então é possível fazer isso com que ele vá crescendo também sem precisar da tabela. Mas não vejo como fazer isso. Né? A tabela é muito mais prática, muito mais bonita até de se trabalhar com ela. Então é isso. Então isso aqui não funciona do jeito que a gente quer. Nós precisamos transformar em tabela. Só que eu já dei nome para ela. Então como é que eu faço agora? Já tem um nome. Se eu chamar aqui perfumaria, já tem ele só reconhece essa partezinha que foi o primeiro nome que eu dei. Então eu quero mudar. Posso mudar? Por aqui não. Você não pode alterar esse nome por aqui. Uma vez que você já deu esse nome, aqui já escreveu, você não pode mais alterar ele por aí. A única maneira de alterar ele é aqui em fórmulas. Fórmulas, gerenciador de nomes. Clicando aqui, então você localiza perfumaria e vai em editar ou excluir ela. Tá? Se você quiser editar, clica aqui em editar e aqui, quando clicar aqui, ele vai só até aí. Então está indo só até a linha 6. Se eu aumentar aqui para 7, ele vai funcionar. Agora vai aparecer lá o desodorante. Mas se eu aumentar outro, eu tenho que ir lá de novo na fórmula e aumentar mais uma linha. E se eu deixar lá até umas 200 linhas, o que vai acontecer? Vamos ver aqui. Se a pessoa diz, não, mas eu quero deixar aqui, em vez de até a 7, eu vou botar até 200 linhas aqui. Pronto. Pode? Pode. Mas o que acontece aqui? Ele vai aparecer um espaço em branco aqui. Ah, isso fica feio. Não é interessante deixar esse espaço em branco aqui. Você poderia colocar aí umas 200 linhas, 100 linhas, sem problema. Aí sim, quando você colocar um outro aqui, ele vai pegar. Vamos colocar aqui. Qualquer outro nome aqui, só MM para ver. Então agora ele vai aparecendo também, porque até a linha 200, tá? Mas eu acho isso aqui não é profissional, é feio deixar essa linha aparecendo aqui embaixo, em branco. Tem gente que faz isso, mas eu não aconselho fazer. Então, qual é a forma correta? Vamos deletar ele aqui. Perfumaria, vou excluir. Está excluído, acabou, não tem mais perfumaria. Se eu vim aqui, ele não reconhece nada. Então agora eu vou estabelecer a tabela. Inserir a tabela. Dar um OK. E a esse grupo aqui, vou chamar de perfumaria. Pronto. E agora ele já vai estar aparecendo aqui. É isso. Vamos ver mais um detalhe. Esses nomes que você está vendo aqui, eles são nomes que não são separados. É apenas um nome.
O melhor é você escolher só um nome. Mas se tiver dois nomes, por exemplo, limpeza. Eu já criei aqui também a tabela chamada limpeza. Então essa tabela limpeza. Vou inserir aqui a tabela. E vou chamar ela também de limpeza. Pronto. Então quando eu selecionar aqui limpeza, ele já reconhece a tabela aí que eu acabei de estabelecer. Bom, mas vamos supor que a pessoa queira material de limpeza. Aí clica aqui na categoria e escreve assim: material de limpeza. Bom, isso vai funcionar na categoria, não tem problema nenhum. Ele apareceu aqui, ó, material de limpeza. Mas aqui embaixo agora, se eu procurar, não vai ter nada. Por quê? Porque aqui eu mudei o nome somente da categoria e não mudei o nome da tabela. Categoria material de limpeza, eu tenho que ter uma tabela que se chama material de limpeza. E aqui eu não tenho, eu tenho uma tabela que se chama apenas limpeza. Então é por isso que ela não funciona. Então muitas vezes também o erro de algumas pessoas aí que estão cometendo, está aparecendo o erro, é porque muda apenas um e esquece de mudar o outro. Então quando você mudar o nome da categoria, você tem que mudar o nome da tabela também. Ou então criar uma outra tabela com esse mesmo nome que você acabou de criar, de trocar. Material de limpeza. Então aqui eu posso criar um outro nome, uma outra tabela chamada material de limpeza. E relacionar e depois dar o nome para ela chamada de material de limpeza, do jeito que eu estou escrevendo aqui. Mas tem uma outra questão. Essas tabelas, o nome de tabela que eu coloco aqui os nomes que eu escrevo aqui no endereço de célula, eles não podem ter espaço. Então eu não posso criar uma tabela com esse nome em material de tabela, do jeito que está escrito aqui. Vamos ver se ele deixa alterar. Então para que essa tabela aqui funcione, já que aqui é material de limpeza, aqui também tem que ser material de limpeza. Observe que o título aqui não tem nenhuma influência nesses nomes, é apenas para estar aí. Tá? Ele não tem influência nessa seleção. Essa seleção equivale. Essa seleção é que tem que ser de acordo com o nome que está aqui na categoria. Bom, vou aqui em fórmula, gerenciador de forma, aqui tem limpeza, eu vou editar. Editar, tem apenas limpeza, eu vou escrever o nome material de limpeza. Material de limpeza. E vamos ver se ele aceita esse nome. Não aceita. Por quê? Aqui ele diz que o nome inserido não é válido. Por que não é válido? A segunda opção aqui ele diz, ó, o nome contém um espaço ou outros caracteres inválidos. O fato de não aceitar é porque tem espaço aqui. Material de limpeza. Tem um espaço. Então para ele funcionar, você deve tirar os espaços, fazer o nome tudo junto, ou então usar o underline. Um traço aqui embaixo, underline, e aí ele aceita dessa forma. Pronto, aceitou. Mas também aqui ele não vai funcionar. Por quê? Porque a categoria não tem espaço. Eu tenho que, para ele funcionar, eu também tenho que mudar aqui a categoria e colocar underline, juntar aqui e colocar underline. Pronto. Agora quando eu selecionar a categoria aqui que já tem o underline, ele vai reconhecer e vai trazer esse também. Então observe que não é difícil você fazer isso. Vai prestando atenção direitinho, dá para fazer sem erro. Os possíveis erros são os erros nos nomes, os nomes são diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho utensílio. Utensílio eu coloquei acento. Se eu fizer um utensílio aqui sem acento, eu já tenho aqui utensílio. Então, vou colocar a tabela e vou chamar ele de utensílio. Utensílios. Pronto. Quando eu selecionar aqui utensílios, o que vai acontecer? Não selecionou nada.
Ah, mas eu dei o nome. Se eu botar aqui, eu tenho utensílios. Está aqui, utensílio. Qual é o problema? Esse utensílio que eu escrevi aqui, ele não tem acento. Ele está sem um acento. Mas aqui na categoria, ele está com acento. Utensílio tem um acento. Então aqui esse nome também deveria ter utensílio com acento. E eu fiz sem acento. Só para mostrar para você que é apenas um detalhe que ele não funciona. Então vou lá em fórmula, gerenciador de fórmula, utensílios, vou editar e vou colocar o acento aqui. Só isso. Utensílio com acento, dá um OK e fechar. E agora, se eu vim aqui, tá aí os utensílios tudinho funcionando. Observe que os detalhes são esses que vocês precisam ter em mente na hora que for fazer a tabela de vocês, for mudar categoria, subcategoria, tem que ter o mesmo nome da categoria. Cada categoria tem que ter sua tabela e vai receber o mesmo nome. E se for nome separados, tem que ser separado por esse underline ou então tudo junto. É isso, e eu espero que vocês possam tirar as dúvidas assistindo esse vídeo, tá? E se for útil aí, clica aí em gostei e até a próxima videoaula. Até lá!